Fala, meu povo, vamos lá. Fé ou obediência à lei? Vamos falar desse assunto bem polêmico entre os cristãos, né? Entre os evangélicos, sobre obediência ou não obediência às leis bíblicas, né? O pessoal usa muito, tá aqui, Gálatas 3, vou falar aqui com vocês hoje Gálatas 3 e 4, pessoal, justamente um dos textos que o pessoal usa muito as cartas paulinas, né? Para usar, para, vamos dizer assim, quebrar a obediência à lei. Então vamos usá-las também para defender o meu ponto. Antes de tudo, se você não me conhece, prazer, meu nome é Alan. Eu sou um cristão há 5 anos. Antes disso, eu nasci e cresci na Umbanda. Fui um pai de santo, porém eu descendo de judeus, né? Então, ao me converter, eu também resgatei esta minha herança e esta minha fé judaica com o tempo, com o passar, com o estudo da Bíblia, estudando a palavra, estudando a Bíblia. Eu não sou um cristão de TikTok, um cristão de fim de semana. Vocês podem ver que minha Bíblia é toda rabiscada. Eu realmente leio, realmente estudo tudo que está aqui. Estudando isso daqui, eu comecei a entender e ver que sim, temos que cumprir a lei. Então vou mostrar aqui para vocês, usando aqui, estou me adaptando, se não ficar dos melhores vídeos, com os melhores enquadramentos, me perdoem porque eu ainda estou me adaptando com essa função no meu telefone novo aqui de filmar usando as duas câmeras ao mesmo tempo. Então vamos lá, não vou ler o texto inteiro para não ficar muito longo aqui, muito maçante o vídeo, mas vocês leem aí, Gálatas 3, eu vou usar Gálatas 3 e 4. Então justamente Paulo começa falando aqui, né, advertindo o pessoal de Gálatas que eles não são justificados pela lei, mas sim pela fé, né? Aí o muito importante, que é o que mostra justamente o que eu vou falar aqui, ó. Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Primeiro, que o pessoal nessa época aqui tinha mania de ser tudo 880 e até hoje ainda tem, que o pessoal que usa justamente isso aqui para quebrar, vamos dizer assim, a lei, continua sendo 880. O pessoal tem que entender uma coisa. Que nem eu, inclusive hoje, eu estou até aqui, né, com meu chapéu, com meu kipá, para justamente mostrar isso. Hoje eu estou aqui, vamos dizer assim, falando o meu lado judeu, né? Eu estou aqui como o Alan judeu, falando isso. Então, o que o pessoal tinha o costume nessa época aqui muito de fazer, nas igrejas primitivas, e até hoje o pessoal tem. O pessoal é 880, ou é só uma coisa ou é só outra coisa. Então, qual que era o problema dessa igreja aqui? Eles se converteram pela fé em Cristo. Mas passou o tempo, eles começaram a esquecer isso e querer, vamos dizer assim, se tornarem-se judeus ortodoxos, olhar só a lei, se basear só pela lei, fazer tudo só pela lei, como eram justamente os fariseus, que criam que a lei estava acima de tudo. E vamos dizer assim, tinham uma certa idolatria com a lei. E é sobre isso que Paulo fala aqui, ó. Opa, afasta. Aí, querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio. Então, como os fariseus fazem, de observar só a lei e de colocar a lei acima de tudo e ser só a lei, a lei, é a pessoa querer se aperfeiçoar pelo esforço próprio. É aquela velha coisa, né, que eu falo sempre para quem está perto de mim. Nós não obedecemos a lei para sermos salvos, mas sim obedecemos a lei porque somos salvos. Por termos sido salvos por Jesus Cristo e enxertados na videira, em respeito a ele e a tudo que está escrito aqui, e que ele mesmo, o próprio Jesus, disse que não veio cancelar a lei, mas sim cumpri-la, e é cheio de passagens no Novo Testamento. Olha minhas mídias aí que eu tô sempre. Onde você está vendo esse vídeo, corre aí minha bio que você vai ver que tem vários outros vídeos mostrando sobre isso. Passagens, recheado de passagens no Novo Testamento, defendendo a lei. O maior exemplo disso, lê aí depois também, não vou ler aqui senão fica muita coisa. Atos dos Apóstolos 15, Atos 15, o Concílio de Jerusalém, aonde eles justamente decidem quais leis
os gentios vão seguir ou não. Quais leis os gentios que estão se convertendo vão seguir ou não. Inclusive uma dica, a lei alimentar está ali. Eles mandam os gentios convertidos seguirem a lei alimentar da comida kasher, né? E aí nós começamos, né? Aqui, ó. A lei e a promessa. Irmãos, humildemente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também suas promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, justamente, ninguém pode cancelar um testamento. Isso aqui, ó, Velho Testamento, é um testamento. O Velho Testamento. Ninguém pode cancelar ou ratificar um testamento. O que está aqui é válido e sempre será válido, né? Ó, parte do que eu falei que o pessoal tinha esse costume de querer achar que era só a lei, se tornavam assim meio fariseu. É isso aqui, ó. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessas. Mas, por outro lado, aqui, ó. Pois então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Tá certo? Então, justamente isso. O que o pessoal caia nessa besteira e hoje o pessoal fala que não tem que respeitar a lei é por causa disso. Porque o pessoal acha que o respeito à lei é só aquela coisa como os fariseus faziam. É o 8 ou 80. O povo tem a mania de ser 8 ou 80. De achar que para respeitar a lei, ou respeita a lei como os fariseus, que idolatram a lei, ou não respeita nada da lei. E você vê que estão dentro da igreja com bebida alcoólica na mão em cima do púlpito, né? O pessoal é 880, não tem um meio termo. E é justamente isso que Jesus veio trazer para a lei, né, nessa questão da lei. É o meio termo, que é o que ele fazia, como a passagem dele. Ele sempre guardou o Shabá. Lê, né, Mateus, Marcos, né, Lucas, João, você vai ver os evangelhos que contam a vida dele, que você vai ver. Ele guardou o Shabá, mas ele não era aquela coisa farisaica. Quando eles estavam com fome, no Shabá ele foi lá, arrancou, comeu e pronto. É isso que eu vou falar daqui a pouco. Que é justamente isso, ó. Que fala aqui, ó. A lei nos foi criada para que fôssemos justificados até a fé, porém agora, chegada a fé, nós estamos mais sobre o controle do tutor, que é justamente isso. Nós não estamos sob o controle da lei como eram os fariseus. Os fariseus estavam sob o controle da lei. Eles tinham que obedecer à lei a qualquer custo. E não é assim. Como eu falei, nós não somos salvos porque obedecemos a lei, mas sim obedecemos a lei porque somos salvos. Nós não obedecemos a lei para sermos salvos, mas sim obedecemos a lei porque somos salvos. Tá certo? Aí vou explicar, né? Ela tá difícil. Deixa eu só... Agora eu vou trocar, me filmar só, porque a parte daqui já está bom. Já volto. Então você me diz, tá complicado aí, explica melhor. Estou explicando melhor assim. Vou dar um exemplo, usar a minha vida como exemplo. Tá certo? Até fiz questão de estar trajado da forma que eu estou trajado aqui hoje de propósito. Um exemplo. Sábado, eu guardo o Shabá. Se eu fosse um fariseu, se eu seguisse a coisa como os fariseus, a lei pela lei, que é justamente o que Paulo rejeita aqui, renega, o que Jesus também renegou. Ontem no sábado você não pode fazer nada, você não pode malemar e acender uma luz da casa. Porque dependendo da lâmpada que você tiver, aquela lâmpada incandescente que gera calor, que não sei o que lá, então se você não pode nem acender uma lâmpada da tua casa. Eu saio com a minha família, eu vou pra lá, eu vou pra cá. Pela lei também eu não poderia dirigir sábado, porque dirigir é uma profissão, né? Os motoristas. Mas eu saio, eu dirijo, eu vou pra lá, eu vou pra cá, nós vamos passear. O que nós entendemos do sábado? O sábado, o Shabá, é o dia do Senhor, então é o dia que é guardado pro Senhor. O que você não vai me ver fazendo no sábado é coisas que não estão relacionadas ao Senhor. Eu não vou tirar o sábado para ir fazer qualquer outra coisa que não tem a ver com o Senhor. Então, só que fazer algo para o Senhor, qual que é o meu primeiro e maior ministério? Minha família. Então você vai me ver no sábado, indo para um parque com a minha família, indo para o culto, indo fazer uma missão religiosa,
Uma coisa assim, coisas ligadas ao Senhor. Mas eu dirijo o carro, eu ando de carro, eu faço tudo normal. Sabe? É aquela coisa. A gente tem que enxergar qual é o significado daquela lei. Toda lei tem um porquê ela existir. Todas as leis. Ela tem um porquê dela existir. Nós temos que olhar o porquê dessa lei existir e nos basearmos nesse porquê dela existir. E não nos detalhezinhos, nas pequenezes, como os fazem os fariseus. Que é o que está errado. Outro exemplo, a lei alimentar. Eu sigo a alimentação kasher. Eu não como nenhum fruto do mar e eu não como porco. Para seguir a lei assim, aquela coisa cega, frango e vaca, eu teria que comprar em açougues judaicos com o selo, né, kashrut, que passou pelas mãos de um rabino, que certifica que ele teve lá o abate por degola, que não. Vou no mercado, eu compro a carne no mercado. Se um dia eu for rico, milionário, até pode ser que eu compre no açougue judaico, porque é muito mais caro, porque tem um processo, né, enorme por trás. Mas é justamente isso, eu não me pego aos detalhes. Qual que é, porém, né, o cerne da lei alimentar? Não comer os animais que não são considerados alimentos. Que até nisso, se você olhar, desde a Arca de Noé, que até a Arca de Noé o ser humano não comia, né? Deus não aprovava o homem comer carne, comer animais, até a Arca. Pós a Arca que isso foi liberado. Porque com o dilúvio acabou todas as plantas do planeta. Então, se você olhar, você vai ver que ele fala: tal animal você leva 7 casais. Tal animal, o porco é um deles, você leva um casal. Justamente por quê? Porque esse animal não era comida. O que acontece? Boi, tinham 7 casais. Você mata uma vaquinha para comer. Tem mais um monte ali para se procriar e não extinguir as vacas. Porco só tinha um único casal de porco na arca. Se eles matassem e comessem um porco, acabou, extinguiu o porco, porque não ia ter porco para se reproduzir. Então, o cerne é isso. Não comer os animais que eles não podem comer. Beleza. Eu não como. De resto, eu só faço o quê? Eu não como mais carne mal passada. Como ele fala do sangue, e Atos 15, ele fala justamente do sangue, não comer sangue. Então, vocês não vão me ver comendo carne mal passada. Né? Não vão me ver comendo camarão, frutos do mar e nada que venha do porco. Mas a carne de vaca, eu não me pego nesses detalhes. Eu compro normal no supermercado. O frango, compro normal no supermercado. Entenderam? É essa a questão da lei. Que nem um exemplo. Se eu fosse seguir a lei ortodoxamente, aquela coisa lá que nos fariseus, eu estaria gravando esse vídeo aqui de social. Mas não, eu estou de regata. Estou com meu chapéu, estou com meu pá, para justamente simbolizar, né, que aqui é o lado judeu falando, mas estou de regata. Então é justamente isso. É isso que Jesus veio trazer, um equilíbrio na lei. Jesus veio trazer um equilíbrio em tudo. Se você estudar e ver, você vê que Jesus foi isso. Jesus, ele veio trazer um equilíbrio. O povo, historicamente, até hoje, o ser humano é um ser 8 ou 80. Ou eles estão demais ou eles estão nada. Ou é tudo ou é nada. Jesus veio trazer um equilíbrio nas coisas. Nessa parte da lei, do comportamento, de tudo isso, Jesus veio trazer esse equilíbrio para a lei. Como ele falou, ele não veio abolir a lei, mas também ele veio mostrar que é justamente isso que as cartas de Paulo e Jesus falavam, que as cartas de Paulo mostram, é isso. É quebrar com essa coisa que eles achavam que seriam justificados só pela lei, e que o mero cumprimento da lei iria os salvar, os justificar. E por conta disso não precisavam de Jesus, não precisavam de nada e podiam fazer qualquer outra coisa como os fariseus faziam. É isso que Jesus veio mostrar, não é a lei pela lei. Mais uma vez, nós devemos seguir a lei porque somos salvos e não para sermos salvos. Tá certo? Se precisar de ajuda, é só me procurar em todas as minhas redes sociais. Terei um enorme prazer em ajudá-los. Faltas de respeito, eu simplesmente vou te bloquear.
E se você, Alan, preciso ser discipulado, tô sem igreja, ou tô numa igreja que não me acompanha de perto por algum motivo, preciso de um acompanhamento de perto, quero ajuda, quero ser acompanhado de perto. Me procura também, fala comigo. Se você for mulher, eu vou te direcionar para minha esposa, para Roberta, e para os grupos que ela tem de discipulado. Se você for homem, diretamente comigo, nos meus grupos de discipulado. Temos que lembrar hoje em dia, né, porque os vendilhões do templo dominaram tudo, nós não cobramos uma só moeda para nada, porque tudo aquilo que Deus nos deu de graça nós repartimos, então você jamais será cobrado uma única moeda. Da minha parte, eu acho ridículo ter que falar isso, mas infelizmente hoje o povo cobra até para fazer discipulado. Fazer o quê? Esse é assunto para outro vídeo. Então, shalom, a paz a todos. Até a próxima.